Oi meninas, sejam muito bem-vindas. Há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa com vocês que me seguem aqui no canal e perguntei qual eram as dores, as feridas que você traz na vida e que realmente você quer que cure, quer transformar isso. As respostas foram as mais diversas e aos poucos eu quero trazer aqui algumas reflexões, alguns caminhos que podem nos ajudar a sair dessas situações, a curar essas dores, a curar essas feridas. Mas uma questão que foi bastante recorrente, isso me chamou bastante a atenção, foram as mulheres falando como estava sendo difícil expressar o que elas sentiam. E isso me chamou a atenção. A verdade, a gente sabe que as emoções, elas precisam encontrar um caminho para serem expressas, né? Um caminho saudável para serem expressas. Afinal de contas, Freud já dizia, né, que as emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem das piores formas mais tarde. Mas eu fiquei me perguntando por que nós, mulheres, que somos tão conhecidas, tão identificadas como pessoas que sabem lidar de uma maneira melhor com as emoções, por que nós temos sentido tanta dificuldade de expressar o que a gente sente? Bom, eu não vou mergulhar nesse conteúdo aqui hoje, nesse vídeo, mas eu vou deixar aqui para vocês um link do vídeo que eu fiz, que chama A Bela e a Fera, e que talvez possa esclarecer um pouco essa nossa dificuldade de expressar emoções, de expressar os sentimentos. Nesse vídeo eu explico um pouquinho sobre aquele aspecto masculino que existe dentro de cada mulher, que é o ânimos. E quando ele está exacerbado, como é que ele aparece? Como é que ele se identifica? Existe também a questão de um ânimos muito fraco. E o que acontece? Mas a Bela e a Fera vai tratar, em especial, uma leitura que nós podemos fazer desse vídeo é justamente a questão do ânimos exacerbado, excessivo, quando ele ganha o protagonismo ao invés da mulher ganhar o protagonismo. Então, nesse sentido, vocês vão poder mergulhar um pouco mais nesse conteúdo aqui por esse vídeo da Bela e a Fera. Hoje eu quero trazer um pouco mais assim, quais são as possibilidades, o que isso afeta na nossa vida, o fato de nós não conseguirmos expressar os nossos sentimentos e quais as possibilidades que a gente tem de ir melhorando isso, algumas pistas aí para a gente resolver isso, tá certo? Mas antes só de seguir em frente, eu sei que muitas vezes as pessoas comentam comigo, Clara, mas emoção não é diferente de sentimento? Sim, são diferentes, né? Pelo rigor científico, a emoção é um conjunto de manifestações físicas, elas são inconscientes, são involuntárias e elas acontecem diante de um evento, de uma situação, e você consegue perceber isso, né? A maior parte das emoções você percebe, a reação física que vem com ela. Então, você tem uma ação dos músculos, da frequência cardíaca, da frequência respiratória, a própria pele, você tem reações endócrinas. Então, você vai poder identificar isso, por exemplo, com uma pessoa que está com muita raiva e que ela fica com a emoção. Então, a emoção, a pele enrubesce, né? Fica vermelha. Você percebe que a pessoa às vezes treme, ela altera a voz, uma série de reações físicas, a frequência cardíaca dela aumenta. Então, uma série de reações físicas são ativadas no momento de raiva. E isso vai lá para a caixinha dos sentimentos. Então, primeiro vem a emoção e daí isso gera um sentimento. O sentimento é resultado da emoção e ela é uma resposta neural. Ela é a resposta neural a uma emoção que você viveu. Daí ela vai acontecer na psique. Então a gente nem sempre consegue ver, consegue perceber. Então, por exemplo, você tá com raiva, a emoção aparece, mas o teu sentimento você consegue disfarçar. Fica parecendo que você não tá com raiva, mas por dentro você tá lá. Só que você tenta mascarar isso. Por exemplo, quando você tá muito triste, mas daí você disfarça e finge que você tá feliz.
Então, sabe quando você consegue disfarçar, quando a coisa acontece internamente, na psique a gente chama de sentimento. Quando ela é manifesta, involuntária, inconsciente, a ciência vai chamar de emoção. Embora eles têm essa estreita relação, para a ciência são coisas diferentes. Mas, apesar de serem coisas diferentes, hoje na nossa conversa eu vou pedir a licença de não seguir o rigor científico e de usar o aspecto de sinônimos que essas duas expressões têm de emoção e sentimento, tá certo? Bom, meninas, vamos aos fatos. Não é mesmo fácil a gente sentir que está ali vulnerável emocionalmente. Perceber que os nossos sentimentos eles estão expostos pode não só ser um intimidador, mas muitas vezes é uma coisa realmente assustadora. Mas a gente também tem que ponderar aqui algumas razões para isso. Uma delas é porque talvez a pessoa, e esse ponto é importante, embora muitas vezes subestimado, é porque muitas vezes a pessoa não consegue expressar o que ela sente, ela não sabe dizer o que ela está sentindo. Nossa, Clara, mas é sério isso? Sério, meninas, é muito mais comum do que a gente imagina. E isso muitas vezes é subestimado. Olha só, eu lembro de quando o meu filho Luigi era pequeno, que eu tinha lido em algum lugar da importância de eu incentivá-lo a nomear o que ele sentia. Isso ia ajudar ele a lidar com as emoções dele, com os sentimentos dele. Então, olha só como desde o começo é importante que a gente saiba nomear o que a gente sente, porque isso não é tão óbvio, né? E você vai perceber isso quando você pensa assim, ou você, né, meninas? Eu falo você, mas pode ser que, sei lá, você, a pessoa com quem você convive, alguém que você convive, um companheiro, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, você conheça alguém que tem essa dificuldade de expressar o sentimento. E daí, o que é importante, né? A gente vê que realmente cada sentimento ele tem que ser identificado pela verdade que ele é. Então, muitas vezes você pode se perceber achando que você está com raiva, mas na verdade o que você tem é ciúmes, ou ao contrário, né? Você sente ciúmes, abafa isso e age com raiva, acreditando que você está com raiva da pessoa, quando na verdade tem um ciúme disfarçado ali. Ou às vezes você está assim, decepcionada, frustrada, e daí se sente uma angústia e se fala assim, não sei, estou com uma angústia inexplicável, não sei dizer o que é. E na verdade o que você está sentindo é uma frustração, é uma decepção, tem vários nomes, né? Uma insegurança, um medo, né? Então, assim, existem muitas vezes a gente não consegue, a nossa dificuldade de expressar o que a gente sente vem justamente pelo fato de não sabermos exatamente o que estamos sentindo, nomear esse sentimento. Mas uma outra razão, ela está associada àquela experiência que a gente teve lá atrás, às vezes na infância ou depois disso, né, ao longo da vida, alguma situação em que você sofreu lá no passado ao expor o seu sentimento. Então, para evitar ali experimentar de novo a dor, a mágoa, você bloqueia as suas emoções para não expressar o que você sente, porque lá atrás houve uma situação em que você você sofreu por expressar os seus sentimentos. Ou com o fato, meninas, de ter sido ridicularizada por alguém quando você expressou seu sentimento. Você transpareceu seu sentimento e daí, por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, você foi ridicularizada diante disso. Então, expressar novamente o seu sentimento subentende uma vergonha, né? Ou uma exposição excessiva, gera uma insegurança. Ou pode estar relacionada com o medo de se envolver em um conflito e daí você tem que expressar a raiva. E essa raiva, quando expressa, você pode trazer o sentimento do seguinte: se eu expressar minha raiva, eu vou deixar de ser amada, ou eu tenho medo de expressar minha raiva de uma maneira desastrada, né, desajustada.
E esse medo, na verdade, faz com que o sentimento de raiva seja reprimido e você não consegue reprimir tanto tempo, como disse Freud, né? Uma hora isso aparece e aparece de uma forma inadequada. Então, mesmo que esses sentimentos guardados eles estejam incomodando imensamente, a pessoa acaba sendo incapaz de comunicar o que sente por medo de desaprovação, por medo de rejeição, por medo de não saber expressar, por medo de ser ridicularizada. Essa questão, inclusive, meninas, da rejeição, ela acaba sendo um problema bastante complicado, porque a gente internaliza uma rejeição que nem sempre existe, mas a gente supõe que nós vamos ser rejeitadas se expressarmos um sentimento, e isso faz com que eu acabe criando um ciclo de relações, de relacionamentos interpessoais bastante reduzidos, bastante contidos. Afinal de contas, se eu falar o que eu sinto, né? Isso vai ser descartado, isso não tem nenhuma importância, isso vai ser rejeitado, então para que eu vou falar, ou para que eu vou fazer, para que eu vou demonstrar meu sentimento, né? Ou você supõe que esse sentimento, ao expressar o sentimento, isso vai representar uma fragilidade. A verdade é que, além de a gente se apequenar, né, porque a gente nunca é autenticamente o que somos, existe um outro fator que é um ciclo negativo que a pessoa pode entrar, de esperar que a outra pessoa adivinhe o que você está sentindo. E daí, assim, a pessoa não adivinha. E você fica esperando a outra pessoa consertar as coisas, inclusive para você, fica esperando que a pessoa te diga alguma coisa ou faça alguma coisa, mas você não expressou o seu sentimento, a pessoa não consegue adivinhar, né? E você entra num ciclo de frustração. Ou ainda, olha só, ainda existe o fato de você guardar as emoções de uma maneira que, lógico, quando você vai manifestar, como nós falamos, isso vem de um jeito lamentavelmente inadequado, de uma forma desproporcional ou deslocada. Bom, diante de todas essas questões, a expressão emocional, ela não tem só pontos negativos. É claro que é importante a gente ser capaz de administrar, de gerenciar a expressão das nossas emoções. Embora seja um aspecto sutil, uma atitude, uma inteligência bastante complexa, né? Então, tornar adequada a emoção, a expressão de um sentimento dentro do contexto, entre pessoas, dentro de um ambiente, de uma forma adequada, é uma habilidade cognitiva avançada, que integra aí sinais da nossa biologia, da nossa cultura. Existem vários estudos que mostram isso. Tem um estudo que vai aprofundar um pouco nisso, lá em um estudo de 2016, de um autor que chama Greenberg, e ele vai falar desse aspecto, dessa inteligência cognitiva, essa inteligência emocional, essa capacidade, e é cognitivo mesmo, capacidade de nós administrarmos a expressão das emoções. Teve um estudo americano de 2019 que aponta que a repressão emocional é um aspecto de regulação emocional. Então, ao reprimir, eu consigo regular. O problema, então, não é a gente, em determinadas situações, controlar o que a gente está expressando de sentimentos, de emoções. A questão não é essa, esse não é o problema. Qual é o problema? O problema é quando eu repito isso com uma frequência, isso tem uma continuidade, um excesso, e eu acabo, ao ter que controlar o tempo todo, num longo período, as minhas emoções, o que eu sinto, eu acabo atrapalhando a minha saúde física, a minha saúde emocional, a minha saúde mental, tá certo? Porque vai trazer consequências negativas na medida em que isso é presente
o tempo todo e contínuo, né? Toda hora eu fico controlando as minhas emoções, tudo eu rejeito, tudo eu ponho para dentro, tudo eu reprimo. É impossível, não dá para ser assim. O que a gente espera é que sejamos capazes de gerenciar esses sentimentos, gerenciar essas emoções e expressá-las de uma maneira saudável e adequada. E isso é tão importante saber fazer isso, porque o impacto disso para a saúde é realmente muito significativo. Nesse estudo de 2019, eles mostram que os indivíduos que têm dificuldade de gerenciar suas emoções, eles são mais propensos a se envolver em abuso de substâncias, em deixar de se exercitar, em adotar maus hábitos alimentares, em ter problemas para dormir. Ou seja, quanto mais você tem dificuldade em gerenciar suas emoções, mais questões físicas e emocionais você vai ter. Então, resumindo, o que a gente quer? Nós queremos duas coisas. Nós queremos poder expressar as nossas emoções. Queremos saber exprimir o que sentimos. E 2, queremos expressar, manifestar isso de uma maneira saudável, adequada, equilibrada. Então, a gente vai aqui para alguns caminhos, algumas soluções. E a primeira delas as pesquisas mostram, que foi o que a gente falou lá no começo, as pesquisas mostram que ao expressar, ao saber, né, expressar o que você sente, você já começa a diminuir uma ansiedade, e isso é fisiológico, tem a ver com a amígdala cerebral. Você administra melhor o que você sente. Então, saber nomear o que você sente e saber de onde vem o que você está sentindo ajuda muito a você minimizar a reação, a reatividade da expressão. Então, você consegue dosar essa expressão do que você sente sem exagerar, sem ficar deslocada, exacerbada, né? Não é que você está reprimindo, é que você sabe manifestar isso de uma maneira melhor quando você nomeia e quando você sabe de onde veio. As emoções, elas mudam. Esse é um outro tópico importante para a gente saber como administrar essas emoções, como a gente pode gerenciar melhor a expressão do que a gente sente. Saber que uma emoção é capaz de anular outra. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, a compaixão e o perdão, eles podem transformar o desgosto ou um sentimento de frustração. A compaixão e o perdão, eles ajudam a transformar a raiva. Então, no momento de raiva, se você conseguir trazer ali, presente, diante da situação que você está vivendo, o sentimento de compaixão, o sentimento de perdão, você diminui o volume da raiva, você aumenta o volume de uma outra emoção, porque elas não conseguem conviver concomitantemente. Então, elas não conseguem existir, se manifestar concomitantemente. Então, se você traz uma outra emoção, você deixa de expressar aquela emoção que você sabe que não vai fazer bem, não é adequada para aquela situação, não vai sair da maneira correta, né, da maneira adequada. Enfim, é uma maneira. Prestar atenção, por exemplo, o desgosto, né? A frustração, ela também pode ser substituída pelo sentimento de segurança e de calma. Se você respira, isso me lembra, sabe o que, meninas? Eu fiz parte do grupo de estudos do Nuno Cobra, do treinador físico e mental Nuno Cobra. E o Nuno falava o seguinte, que se você estiver no carro, no trânsito, aquele momento de tensão, boceja, se espreguiça, porque você não consegue brigar quando você está bocejando ou espreguiçando. Então, é uma analogia, mas realmente tem essa
ação, até porque o corpo ele tem essa resposta, né? O corpo ele é capaz de lidar com as emoções. E isso nos leva ao terceiro ponto, que pode nos ajudar. O primeiro ponto, então, é eu saber nomear e entender de onde vem aquele sentimento. O segundo ponto é eu buscar um sentimento que anule aquele primeiro, uma emoção que anule o primeiro, né? Na verdade, é aquela história de olhar o outro lado, né? Ver de uma outra maneira. E a terceira coisa é a mensagem do corpo. O corpo ele pode nos ajudar muito a lidar com as emoções. Essa história que eu falei do se espreguiçar, do bocejar, ajuda muito em algumas situações a trazermos a nossa presença. O respirar, o contar até 10, o fazer uma oração. Tudo isso vai trazendo uma outra presença mental para a situação. Às vezes a postura, né? Aquele sentimento de insegurança, de tristeza, de se sentir inferiorizada. Isso pode mudar quando você abre os ombros, abre o peito, topo da cabeça na direção do céu. Sabe que a gente trabalha tanto no yoga. Essa presença corporal, ela vai te ajudar muito a lidar com a situação que se apresenta. Então, preste atenção, e daí é lógico, cada pessoa também tem o seu perfil e as suas dificuldades com uma ou com outro sentimento. Às vezes você não tem dificuldade de demonstrar a tua tristeza, de falar, de expressar que você está triste, mas você tem dificuldade de expressar a sua alegria, a sua dificuldade de expressar uma frustração, enfim. O que vale a pena a gente pensar? Como que o meu corpo age nas diferentes situações. Estou com uma dificuldade de expressar o que eu sinto. Como que o meu corpo está? Ele está alinhado, ele está reto, eu estou com a postura aberta, eu estou com a cabeça elevada, o queixo reto. Não é um queixo acima, é um queixo alinhado. Esse queixo acima é vaidade, é autoritarismo. Então, um queixo alinhado, uma cabeça ereta. Como que você se coloca nas situações? A mensagem do corpo. Observa o seu corpo, observa você. Porque é um passo, sabe? A ideia de se observar é um passo para a gente começar a olhar para as nossas emoções e saber como expressá-las, né? E daí tem uma outra dica, uma quarta dica, que é a mensagem alternativa. O que acontece? A nossa dificuldade nem sempre está relacionada a expressar minha raiva, expressar uma frustração. Mas às vezes você tem dificuldade de expressar que você gosta de alguém, que você tem carinho por alguém, de expressar estima, né? Então, como que você pode fazer? Não precisa ficar também, porque eu não me expresso, e virar também uma porta que não se expressa, né? Uma planta. Não. Você pode expressar de diferentes maneiras, né? Até tem um livro que chama 5 Linguagens do Amor, né? A qualquer hora a gente traz esse conteúdo aqui. Eu ouvi a primeira vez sobre esse livro numa das rodas de saia do Mulheres que Correm com os Lobos que nós fizemos. Era uma roda de saia, eram várias mulheres reunidas, e a Sandra Bizutti, que eu até tenho um vídeo com ela aqui no canal, fizemos juntas uma conversa, vou deixar o link aqui em cima também. A Sandra Bizutti que trouxe o conteúdo desse livro para o grupo. Mas qual que é a ideia? Existem muitas maneiras de expressar que você ama, que você tem carinho, que você gosta de alguém. Às vezes é falando, às vezes é fazendo um agrado, é servindo um café, é preparando um jantar, é dando um presente, às vezes é ouvindo com atenção, com aquela escuta acolhedora. Às vezes é um sorriso, às vezes é um bilhete, às vezes é uma mão no ombro, sabe? Sei lá, você está na tua equipe de trabalho, você tem dificuldade de elogiar, mas você põe uma mão no ombro, uma breve palavra, um sorriso afirmativo. São coisas que você vai buscando dentro da tua realidade, das tuas dificuldades de expressar. Quais são os meus caminhos, a minha maneira de expressar o que eu sinto? Pode ser que não seja falando mesmo,
Mas como é que eu posso expressar que eu gosto, que eu tenho carinho, que eu tenho estima, que eu tenho afeto? Existem muitas maneiras. Então, assim, busca dentro do teu dia a dia como você expressa as coisas que você sente e como você pode, e onde você tem dificuldade, como você pode expressar de um jeito diferente. Porque também existe uma coisa, sabe, meninas, que é a ideia de perfeccionismo emocional. A gente fica achando que a gente tem que expressar tudo da forma mais adequada e mais completa. Nós também temos que ter paciência com nós mesmas, né? Então, como é que eu posso falar o que eu sinto? Tenho dificuldade de falar algumas coisas, então vou observar meu corpo, então eu vou prestar atenção se eu consigo trocar essa emoção por outra. Então eu vou trazer uma presença assim de carinho de uma outra maneira, ou eu vou observar o meu corpo, como é que ele age. Enfim, a gente vai buscando caminhos que vão deixando a gente ficar de bem com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. É preciso também que não seja aquela coisa, aquela que você não faça com você uma cobrança cruel, sabe? Não, eu tenho que expressar porque eu estou sofrendo, porque estou mal, porque eu não consigo dizer que eu amo, porque eu fico com raiva e não consigo expressar. Calma, né? Calma, respira, vai encontrando o teu jeito. Agora, com certeza, quando a gente fala de sentimentos, em especial sentimentos negativos, ciúmes, raiva, negativos assim, eles têm o seu papel, né? Mas eles não, a demonstração deles, muitas vezes, quando a gente não sabe exprimir, foi o que a gente falou, sai de qualquer jeito. E esse é o problema. Então, o problema não é ter raiva, mas até tem uma frase, eu vou ver se eu coloco lá no Instagram, junto no dia que eu vou postar esse vídeo hoje, vou ver se entre hoje e amanhã eu consigo já publicar isso, né? Lá no Instagram. Tem uma frase que diz: a questão é você ter a raiva com a pessoa certa, na medida certa, do jeito certo. Não lembro agora de quem que é essa frase, mas eu vou trazer para vocês conferem lá, tá bom? Então, assim, a questão é como que eu expresso esse sentimento. Seja um sentimento de amorosidade, seja um sentimento de hostilidade, né, de dificuldade ali na relação. Como é que a gente expressa? Isso é super importante. Mas, por fim, gente, a última dica de hoje é a seguinte: observa no teu entorno as pessoas com as quais você convive, ou busca uma ajuda com um profissional, uma ajuda, um suporte terapêutico, para que você possa ter uma escuta confiável e segura do que você sente e alguém que possa te dar um feedback se você está no rumo certo. A ajuda profissional, gente, é muito importante. Um psicólogo, um outro profissional, um outro terapeuta, uma outra linha terapêutica, eu faço muito isso no meu trabalho de orientação integrada de saúde, é uma linha, não sou psicóloga, é uma linha terapêutica que a gente faz uma escuta do sentimento, da rota, como está a expressão desses sentimentos. Enfim, importante é você buscar um suporte. Às vezes é uma amiga, às vezes é a tua mãe, às vezes é tua irmã, sei lá, às vezes é um companheiro, alguém que possa te ajudar a te dar feedback, assim, um feedback, não é uma crítica, não é ficar te criticando, né, pisando, não é isso, mas que te dê um feedback no sentido construtivo, né? Para você poder ir melhorando na expressão dos seus sentimentos e que você possa expressar o que você sente, porque tudo que é muito guardado, meninas, realmente é muito tóxico. Então você precisa fazer o quê? Você precisa poder falar para alguém como você está se sentindo. Olha, estou me sentindo triste, estou me sentindo decepcionada, estou me sentindo com raiva, estou me sentindo frustrada, tá certo? Tem muitas coisas para a gente falar disso. Lembrando, só quero fazer um parênteses com relação à raiva, que a gente fala bastante, que é uma grande questão para todo mundo. Tem uma psicóloga que eu gosto muito, que é a Rosângela Teixeira, ela fala sempre, meninas, que a raiva é a inação. É importante que a gente, sabe, você deixou de falar, você não fez o que você queria, a inação, ela é
ela alimenta uma raiva. Você vive com raiva, tem alguma coisa que você não está falando, tem alguma coisa que você não está fazendo e que você deveria falar e que você deveria fazer, tá certo? Bom, meninas, mas olha, por hoje é isso. Acompanhe os outros vídeos do canal. Vou convidar você, se você ainda não tiver inscrita, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e ficar sabendo quando vem novos vídeos por aí. Comenta, meninas, comentem, porque isso é muito importante. É isso que vai fazer com que a plataforma considere este canal e este vídeo especificamente como relevantes. Daí você me ajuda a crescer e também ajuda outras mulheres a terem acesso a esses conteúdos que vamos formando aí uma rede de apoio, de suporte feminino para nos tornarmos mulheres mais felizes, mais plenas e melhores, né? Quando a gente se torna uma pessoa melhor, a gente faz do mundo um lugar melhor. E é isso que a gente quer, afinal de contas, não é isso? É isso aí. Observa, dá uma lidinha aqui no descritivo, tem vários links, e-books gratuitos, tem questionário de sentido de vida, tem um monte de coisa legal. Dá uma lidinha no descritivo aqui no YouTube, tá bom? Obrigada por mais um vídeo, por ficar até aqui, até agora e vamos compartilhando. Espero os seus comentários. Beijos, até mais, tchau, tchau.